Busca e apreensão em alienação fiduciária. O que efetivamente mudou com o julgamento do tema 1132 do STJ, o que é mito e o que é verdade. Eu sou Geoffrey Saraiva, sou advogado, eu atendo em todo o Brasil e também fora do Brasil. Meus contatos estão embaixo, assim como as redes sociais, melhor dizendo. Então eu vou pedir para você se inscrever no meu canal, curtir esse vídeo, porque por aqui sempre tem conteúdo. E assiste até o final, porque eu vou tentar tirar algumas dúvidas que eu sempre recebo por aqui. A busca e apreensão em alienação fiduciária é um procedimento que existe na lei, em que, quando você compra uma coisa e aliena fiduciariamente ao banco, você não paga esse bem, o banco pode entrar com esse processo judicial, que é um processo bem mais rápido em relação à execução comum. O grande ponto é que esse tipo de contratação existe um bem que é alienado em garantia. Você tem a posse do bem e o banco tem a propriedade. Quando você não paga no tempo e modo contratado, o banco te notifica em mora, e aí, se você não fizer o pagamento dessa dívida naquele momento, o banco está autorizado a entrar com o processo de busca e apreensão, e quase sempre o banco entra em segredo de justiça, vai ser deferida a medida liminar, uma tutela de urgência, que vai apreender o seu carro. Então eu vou te falar agora o que é mito e o que é verdade. Tem muita gente que pensa, porque pagou um valor substancial do carro, 50%, 60%, 70%, o banco não entra com busca e apreensão. Está totalmente enganado. O STJ já tem um julgamento específico, que é a teoria do adimplemento substancial, que é quando você paga a maior parte de um contrato. Esse contrato não pode ser desfeito, tem que ser utilizado outros meios executórios, não se aplica em alienação fiduciária. Portanto, se você já pagou 70%, 80%, 90% desse bem, ainda assim você não pode se utilizar dessa teoria e o banco ainda assim vai poder entrar com ação de busca e apreensão. Segunda medida, o banco não me avisou que vai entrar com busca e apreensão. É claro que o banco não avisa quando vai entrar com busca e apreensão. E aqui eu comparo com um mandado de prisão. Você vai ser avisado que vai ser preso? Não. Por isso, por conta do próprio procedimento, da sistemática do procedimento, obviamente você não vai ser comunicado que o banco vai apreender esse carro sob pena do carro não ser apreendido e o credor não ter o seu crédito satisfeito. Pois bem, o ponto que você tem que se atentar é a questão da notificação extrajudicial. Chegou a notificação extrajudicial na sua casa, você recebeu essa notificação, corra para resolver o assunto, fazer o pagamento, buscar uma renegociação, porque se você não fizer, o banco vai poder apreender esse carro. E eu fico um pouco preocupado com muitas empresas de assessorias que, assim, pessoal, vendem sonhos. Olha, você contrata o nosso serviço, você paga em 10 parcelas e você vai quitar esse bem bem barato. A pergunta é, como é que a empresa sabe que vai quitar esse bem barato, se ela não é dona da dívida? Outro ponto, como é que você vai ficar com o bem que não é seu, só vai pagar no final e o credor vai ficar sem receber o crédito dele? Então, assim, são muitas informações desencontradas que são passadas para os clientes e eu atendo várias pessoas aqui, pessoal, que já foram atendidas por essas empresas e, assim, totalmente desinformadas sobre o que é certo e o que é errado. Assim, e eu preciso realmente ser sincero com vocês, porque é muito melhor a verdade dura do que um argumento agradável só para te enganar ou só para tomar o teu dinheiro. Por isso que, assim, não acredite em sonhos, pessoal. Você sabe que você tem um débito, você tem um contrato, a sua obrigação é pagar. Então, assim, infelizmente, você tem que ter a razão nesse momento. Você tem um problema, tem que ser resolvido. E tem muita gente também que pensa que é um outro mito, eu vou deixar o banco apreender meu carro e vou acabar com a dívida. Não, não é assim que acontece. Em muitos casos, você fica sem um bem e ainda fica devendo. Isso porque a sua dívida ultrapassa o valor do seu carro. Por exemplo, quando o banco vai entrar com um processo, o banco paga honorários do advogado, paga custas processuais, custas de depositário fiel. O banco tem uma série de despesas que, em algumas situações, pode ser que esse valor ultrapasse o próprio valor do bem. Portanto, se você for realizar uma entrega amigável, contrate um advogado, pague um honorário de advogado, que até assim, claro, obviamente não vai ser um valor cheio de honorários, por conta se ele estivesse participando de um processo desde o começo. Obviamente tem um escalonamento de honorários. Aqui no escritório eu já atendi várias pessoas somente nesse procedimento de entrega amigável para que o cliente possa entregar o bem com garantia, com segurança, para que ele não fique com débito. Por isso é um outro mito que muita gente pensa que tem. E a questão do tema 1132 do STJ, eu quero trazer aqui para vocês. Antes do tema, o banco tinha que mandar uma notificação extrajudicial para a sua casa. Alguém tinha que receber e o banco tinha que comprovar. Se ninguém recebesse, o banco tinha que fazer o protesto editalício via cartório. Isso tinha que estar no processo. Se não tivesse, era um ponto que poderia ser impugnado. Contudo, ano passado, o STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, enfrentou o tema 1132. E ele disse que para a comprovação da mora, ou seja, para autorizar o banco a entrar com busca e apreensão, melhor dizendo, basta o envio da correspondência para a casa do devedor, aquele que é indicado no contrato. Portanto, se ninguém recebeu, não importa. Se foi terceiro que recebeu, não importa. Se você não recebeu, não importa. A obrigação do banco é mandar uma cartinha para aquele endereço que consta no contrato. Se o banco tiver feito isso, está tudo bem. Por isso que uma análise do processo de busca e apreensão para fazer uma defesa, primeiro ponto, só pode ser feita a defesa após a apreensão do bem. Você não pode fazer a defesa antes. Mas, antes da apreensão do bem, você pode levantar matéria de ordem pública, alguma falha gritante nesse processo.
o que é analisado? Primeiro ponto, se a procuração do banco está válida ou não. Do banco para o advogado do banco, obviamente. Segundo ponto, a questão da notificação. O banco pelo menos mandou a carta para o cliente. Tudo bem, mandou, está nos autos, tudo bem. Se não tiver mandado, vamos aqui para um outro procedimento. Porque basta mandar, não precisa ninguém receber. Tem que enviar e comprovar no processo. Terceiro ponto, contrato. O contrato está muito abusivo e o abuso do contrato é analisado com a taxa média de mercado do Banco Central. Se tiver tudo bem, não há muito assim o que ser feito nesse processo. Contudo, pode ser que seja feita uma análise mais apurada, mais detalhada desse ponto. E, falando sobre revisão de juros, a revisão de juros impede a apreensão do bem? Depende. O processo de revisão de contrato é um processo autônomo, é um novo processo, mas você também pode fazer em matéria de reconvenção na contestação da busca e apreensão. Nesse processo, você tem que indicar onde está a abusividade. Nem todo contrato é abusivo, pessoal. Muita gente vende a tese, todo contrato é abusivo, o banco sempre é mau. Nem sempre. Tem contrato que está correto. Eu já atendi vários também assim, infelizmente eu não pude fazer nada. Mas, se tiver alguma abusividade, você pode indicar isso no processo, pedir uma tutela de urgência para que você faça o pagamento do valor controverso nos termos do artigo 330 do CPC. Detalhe, se você vai revisar um contrato, você tem que falar na sua petição inicial qual é o valor que você entende como correto. Se você não fizer isso e não fizer o pagamento, a sua petição não é sequer conhecida. Portanto, entrar com um processo de revisão de juros querendo pagar no final, não existe. Ele até existe, mas é totalmente errado. Pois bem, você vai indicar que o juiz pode ser que ele vai liberar, vai conceder uma tutela de urgência para que você faça o pagamento do valor controverso, que você seja mantido na posse do bem e que o banco não coloque seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Detalhe, isso depende da análise do juiz. É o juiz que vai analisar, não é automático, tá? Por isso que é importante que você seja acompanhado por um profissional que entenda a fundo o direito bancário, que tenha uma expertise e que você não seja enganado, porque para uma dificuldade já basta essa dificuldade da dívida bancária. Por isso que você precisa de um bom profissional. Sou Geoff Saraiva, sou advogado e deixa o like nesse vídeo, porque você vai me ajudar muito. Obrigado.